Muito boa tarde, Brasil. A grande maioria dos brasileiros está aí, sem saber o que vai realmente acontecer, em quem vai depositar um voto. E olha lá, se essa maioria não for daquela que não vai votar, e se for votar, vai votar em branco ou vai votar nulo. Por quê? Porque não tem visão. Você viu alguma rua realmente enfeitada, como em 2014, como em 2012, 90, 94? Meu Deus, até as crianças se lambuzavam de verde e amarelo. E, lamentavelmente, isso não está acontecendo. E a gente fica numa certa situação meio perdido. Uma falta de verdadeira emoção, a razão não nos leva aonde deveríamos estar, e fica complicado. Lendo o site da Febracis, né, que é uma empresa de coaching integral sistêmico, eu visualizei inteligência emocional, e que leva exatamente para o lado da razão e, às vezes, do sonho. E não é isso que está acontecendo com o brasileiro? Ele não está misturando as coisas, não. Ele, inclusive, não está sendo ajudado pela parafernália eletrônica que hoje cabe na palma da mão e que está tirando, acho que, a coisa principal na convivência humana, que é o diálogo. Falei, poxa, está na hora de chamar esse pessoal para participar com a gente aqui, para a gente falar dessa tal inteligência emocional, até porque eu realmente não sei o que é isso. Vou começar a aprender hoje, né? Estou recebendo 3 convidados aqui. Começa aqui com o André Scandura, executivo Tecnologia da Informação. É isso aí, boa tarde. Né? Patrão. Rapaz, está sendo duro ser patrão no momento, demais, mas não, demais. né? É quase que um tempo de sacrifício. crise, hein, André? Não é mole, não. É isso aí. É coach também, né? Sim. E você envereda ao lado da esposa para o lado da família. E eu também, o meu principal no caso, é coach da parte executiva, né? Que é a tua praia. Isso, é a minha praia. Eu aplico muitas coisas que eu aprendi do coaching, né? Das ferramentas do coaching na questão de formação de novos líderes e de executivos também. Tá bem. E a esposa dele está do lado aí, né? Vamos apresentar a Penélope Scandura, arquiteta, empresária, coach. E aí, dá para mergulhar hoje também nessa área familiar, área de casais? Muito, muito. Eu acho que hoje o grande segredo do sucesso dos relacionamentos, principalmente no casamento, é a inteligência emocional. Você tem experiência disso? Bastante. Quanto bastante. tempo de casado aí? Nós vamos completar 2 anos de casados e juntos nós estamos indo para o 9º ano. Bom tempo, né? Já tem crianças lá? Já, 2. Eu tenho 5 ao total, porque 3 são dele, Sim. somente, mas são minhas também no meu coração. Ah, com certeza. E foi um. Já chegou Gêmeos. um trio elétrico. Oh, coisa boa, né? E estou revendo também aqui hoje, né? O Fábio Andrade, Master Coach, lá da Febracis. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Celso. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com você para falar desse assunto que realmente no momento que estamos vivendo aqui no Brasil é imprescindível a gente falar de inteligência emocional. Verdade. Vai ser uma De onde é que você oportunidade. arrancou essa tal inteligência emocional? Inteligência emocional é um assunto que pessoalmente já vem me conquistando há vários anos, desde 2004 eu busco esse assunto e vim descobrir há 2 anos quando eu conheci a partir do método CIS, que é o principal evento da Febracis, que é o evento feito pelo Paulo Vieira, que é o criador da metodologia do coaching integral sistêmico, e onde eu me descobri, onde eu percebi que eu poderia ser muito mais do que eu estava sendo, eu era servidor público, não desmerecendo, eu acho que o serviço público tem um papel muito importante. Tem a tua honra, né? Mas eu percebi que eu poderia contribuir mais, eu poderia fazer mais com as ferramentas que eu tinha em mãos. E o coach me proporcionou isso, a Febracis. O método CIS me mostrou que eu poderia crescer muito mais, desenvolver muito mais, olhando para a minha inteligência emocional. Durante muito tempo eu busquei conhecimento racional, cognitivo, muitas informações, cursos,
mas eu não me conhecia de verdade. Eu não sabia quem eu era. Você estava entre a razão e a emoção. Eu estava talvez mais voltado para a razão, esquecendo de cuidar de mim mesmo. De olhar para quem eu sou, de olhar para o que eu posso contribuir para o mundo, do quanto eu posso crescer como pessoa, e não só como profissional, não só olhando para o mundo externo. A impressão que eu tenho é que nós estamos partindo mais para a emoção. Você que milita junto a casais, está faltando o quê para que realmente as emoções sejam as emoções verdadeiras? Olha, ao meu ver, um grande câncer hoje nos casamentos, em primeiro lugar, é a comunicação. Em segundo lugar, o perdão. Esses dias me fizeram uma pergunta, né? Estavam me contando uma história e me fizeram uma pergunta, o que significa o casamento para você? E eu falei, o casamento, na minha opinião, ele é o perdão diário. Você tem que perdoar diariamente, você tem que ter uma comunicação límpida, você tem que... você não pode ter reservas com uma pessoa que você, né, amor? Que você dorme e acorda todos os dias. Você tem que ter a liberdade de se comunicar. Não podem ter vozes paralelas que te bloqueiam de se comunicar. Então, igual você comentou da parafernália que está na nossa mão, um exemplo claro, né, amor? Essa semana o André falou, amor, eu acho que você pode dar uma diminuída no celular, você está muito ligada nas redes sociais, eu uso para o trabalho. Então, assim, a gente precisa de um pouco mais de conexão verdadeira, né? Exato. Assim, a gente tem aprendido muito isso na nossa missão mesmo, de mentorear casais. Eu, até mesmo antes de casar, já ajudei pessoas que já estavam casadas. E a pessoa, como que você ainda nem casou e você está me ajudando no meu casamento? E eu falei, é porque a minha vivência, a experiência que eu tive no meu relacionamento me fez amadurecer de uma maneira muito profunda e muito consistente. Então, quando o próprio André comentou disso, da parafernália, isso te rouba. Você vive a vida do outro, você não vive a sua vida. E aí a vida do outro parece que está tudo maravilhoso e tudo perfeito. E aí você não valoriza o que está aqui, o que Deus te permitiu viver aqui hoje. Então, se você valoriza o que está aqui com você e começa a focar no que essa pessoa tem de positivo, isso é maravilhoso. Nós estamos falando para um grande número de pessoas que têm religiosidade. A maioria, quero crer, seja evangélica. Nós temos de outras religiões que nos acompanham. E olha, continue nos acompanhando. Você pode ver que eu trago todo mundo aqui, né? Muito pelo contrário. Bem aberto. Eu faço questão de estar bem com todo mundo, né? Mas ajuda ou não? Sim, ajuda demais, porque o universo ele tem uma mágica matemática, né, de congruência das coisas, né? Quando você começa a perceber, eu costumo dizer assim, um relacionamento perfeito, ele é um relacionamento redondo, né? E quando você não se posiciona de forma redonda para querer um relacionamento redondo, se você é um quadrado, o universo não casa isso aqui. E aí quando você começa a pesquisar, ou pensar a respeito do universo, do quão matemáticas são as coisas, de quão perfeitas elas se encaixam, aí não tem como você escapar da consciência de Deus, né? E a gente não está falando de religião A ou B, né? Estamos falando assim da crença de fato num ser superior, que é o grande criador de tudo, né? E a gente aprende que, de alguma maneira, os ensinamentos que vêm de Deus, eles vêm trazer para você a consciência da felicidade, a consciência da abundância, a consciência da graça, da saúde. E a gente trabalha, vamos dizer assim, no nosso subconsciente, esse merecimento, né, de ser filho de um Deus que provê essas condições todas para a gente. Então, assim, facilita demais quando você tem o entendimento de que existe um Pai Todo-Poderoso que criou todas as circunstâncias para que você seja feliz, né? Mas nós estamos meio desvirtuados, né? Sabe, eu agradeço a Deus realmente pela religião, agradeço a Deus pela união com os irmãos, mas mesmo dentro das próprias igrejas, o mundo está tomando outra vertente. Essa parafernália eletrônica não está tirando um pouquinho desse emocional
né, dessa inteligência emocional, não? Sem dúvida, Celso. A tecnologia hoje, de uma forma geral, celular, internet, redes sociais, as pessoas passam a olhar para o mundo externo e esquecem de olhar para si, é o que eu comecei a falar aqui. Muitas pessoas não conseguem se conhecer e elas começam a olhar nas redes sociais a história de outras pessoas, e as pessoas que publicam nas redes sociais, normalmente elas vão publicar coisas boas. Então existe um aspecto de comparação o tempo todo que as pessoas criam, de ficar sempre olhando para fora e se comparando com o que dá certo das outras pessoas. Só que ela esquece de olhar para si e ver o que está internamente doendo, qual que é a insegurança que ela vive no trabalho, que medo que ela tem no relacionamento conjugal, o que a impede de ter um resultado extraordinário. A gente fala muito de abundância, de resultado extraordinário, que a pessoa vê que ela pode construir uma realidade diferente, a partir do momento que ela se conhece. Então, Daniel Goleman, que é o criador, a gente chama o Papa da inteligência emocional, ele traça dois lados, um é o interno e a inteligência social, a inteligência pessoal e social. Então, como eu olho para mim mesmo, e a partir da concepção que eu tenho comigo mesmo, eu vou conseguir olhar para o mundo de uma forma diferente. Como você enxerga o mundo. Como eu vou ter empatia com o mundo, e a partir disso eu consigo olhar para mim com mais amor, com mais carinho, com mais cuidado. Eu acho que foi exatamente esse cidadão que você citou aí, né, que falou exatamente que nós temos duas mentes, não foi? Seria uma que raciocina e uma que sente. Perfeitamente. Qual prejudica a outra mais? Na verdade, quando a gente trabalha o coaching integral sistêmico, a base é levar uma pessoa para um resultado. O objetivo do coaching, ferramenta como coaching, é gerar resultado, ter objetivos, metas traçadas. Só que muitas vezes o que trava a pessoa de atingir os resultados não é a razão, é a emoção. E para isso é o integral, integrar a razão e a emoção, os dois são importantes. Só que existe um estudo que mostra, até está no livro de Daniel Goleman, que 20% dos resultados estão relacionados ao QI. E mais de 80% são de vários outros fatores, inclusive o emocional. E a grande maioria das pessoas investem em conhecimento cognitivo e não investem nos 80%, que é da inteligência emocional, de se conhecer, de se desenvolver, de se projetar, de saber exatamente onde quer chegar, de ter metas. Só 2% da população mundial tem metas definidas. Você consegue trabalhar sua mente, trazendo exatamente emoção e razão? Dá para combinar as duas? Eu acho, como eu aprendi com meu esposo, na vida tudo é exercício. No começo é uma tarefa muito difícil, porque se eu me sinto injustiçada, e isso falando nos relacionamentos, integrando a inteligência emocional no relacionamento. Se eu me sinto injustiçada pelo meu cônjuge ou injustiçado pela minha esposa, a minha vontade é debater aquilo e trazer a justiça. Ah, você fez isso comigo, você fez aquilo comigo, por que você isso, porque... Isso, na minha opinião, é o comum, é o que tem acontecido bastante. Quando eu integro a minha inteligência das minhas emoções, eu controlo a minha emoção através de exercícios que a gente aprende, para que eu tenha uma conversa equilibrada, num nível de emoção equilibrado, porque em um casamento não vai ser a primeira e nem a última vez, né? Então, assim, o meu nível de emoção, ele está alinhado, ele está sereno, para ter uma conversa de falar como eu me senti, porque eu como ser humano, não posso julgar uma pessoa. A atitude dela pode ter me causado algo, mas eu não posso julgar. A pessoa, ela age de acordo com a história, com a infância. A empatia, que o Fábio acabou de comentar, ela traz isso. Eu me colocar no lugar do outro para entender, provavelmente, o porquê de ele agir assim comigo. Então, quando eu entendo isso, eu já não tenho mais essa reação tão fulminante. Eu já vou para um nível mais... Então, a inteligência emocional, eu acho que ela se aplica muito no relacionamento dessa maneira. E eu acho que é bem possível, é exercício. Posso fazer um paralelo? Claro. A Penélope está trazendo aqui a questão do relacionamento conjugal. Só que a inteligência emocional está em qualquer relacionamento. Qualquer. Relacionamento profissional. Como é que você vai lidar com o seu chefe, com o seu colega de lado, com a pessoa que está abaixo de você? Entender de perfis de personalidade. Pessoas são diferentes. Então, tem pessoa que é mais comunicativa, tem pessoas que são mais analíticas, tem pessoas que são mais planejadas, outras são mais dinâmicas, mais objetivas. E como lidar com isso? Como ter inteligência emocional e conhecimento racional para conseguir lidar com pessoas diferentes. Essas diferenças. Se o seu cônjuge é uma pessoa que é mais determinada, é mais objetiva, e você é uma pessoa mais tranquila, mais na sua, pode gerar incompatibilidade.
No momento em que existe esse conhecimento, o André vai poder até contribuir, na hora que você entende a outra pessoa, você passa a comunicar. As empresas da forma voam, dela. né, amor? Dá para estabelecer um meio a meio, emoção e razão? Ele, como ele mesmo falou, é assim, a questão de uma integração. Tem algumas frases que eu gosto de proferir, como tudo na vida é exercício e tudo tem que ter equilíbrio, né? Então, assim, quando você passa a adquirir um conhecimento, ele é o principal instrumento que você tem para poder tomar as decisões e fazer as suas análises, certo? Certo. Então, assim, você tem o conhecimento de perfis, a consciência de que existem perfis de pessoas diferentes. Umas são mais analíticas, outras são mais dominantes, outras são pacientes. Então, você vê que, assim, por exemplo, numa empresa, você precisa do cara que é dominante, que é o cara que vai à frente, que vai abrindo picada. Você precisa do cara mais analítico, que é o cara mais focado na gestão, nos números. E muitas vezes são perfis diferentes, mas você precisa ter esse povo trabalhando junto, né? Então, quando você entende esses perfis diferentes, principalmente entre marido e mulher, o perfil dela não é um defeito, é uma característica dela. Claro. Né? Como o meu também não é um defeito, mas é uma característica minha. Então, você tendo essas ferramentas da inteligência emocional, você briga menos com a vida, você passa a entender qual é o jogo. Você passa a entender que tipo de ferramenta você pode usar para apertar aquele parafuso ou para melhorar aquela relação, né? Para, de repente, resolver um problema de relacionamento dentro da empresa, como você sendo um líder, né? E o grande problema que a gente vive hoje é que as pessoas estão muito fechadas e mal conectadas. Existe uma questão muito de pessoalidade, assim, né? Quer dizer, impessoalidade, quer dizer, de você se fechar. E você está acostumado a relacionamentos curtos, você está acostumado a decisões mais curtas, e você não se abre e não expande. E a questão do método integral sistêmico, né? Ele fala exatamente disso, de você tentar mudar e, de fato, colocar aquilo em prática, né? Você praticar aquilo para que você consiga mudar os seus resultados. Se a gente não muda a forma de fazer, a gente não muda o resultado. Você passou por esse processo? Passei. Eu passei, eu posso te dizer, talvez da forma mais dolorosa, né? Quer dizer assim, de você aprender a ter que perdoar, para você poder ter um ambiente saudável, para você poder ter um ambiente que não te contaminasse ou que não trouxesse, de repente, nenhuma doença física, né? Então, eu tive que exercitar o perdão e eu vou dizer para você assim, que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, né? Porque uma vez que você aprende a fazer o exercício do perdão, as coisas ficam muito mais fáceis. As coisas ficam muito mais fáceis, né? Você consegue não só se ajudar, como ajudar outras pessoas a desmistificar essa questão do perdão, né? Quando você tem raiva ou mágoa, é como se você tomasse um veneno querendo que fizesse efeito nos outros. Faz mal para você. Faz mais mal para você. Para quem você está dirigindo a tua raiva, teu ódio. E a inteligência emocional, ela trabalha muito isso, essa quebra de paradigmas, né? Eu não consigo perdoar, eu não vou perdoar, eu não tenho dinheiro, nunca vou ter dinheiro para isso. Então, a forma como você se comunica, a forma como ela determina o que vai acontecer com você. Aonde a religião pode ajudar exatamente nesses princípios? Porque a gente trabalha muito com a emoção dentro da religiosidade. Com certeza. É lógico, o fato de ter fé já é a sua emoção batendo lá, né? Com o superior. É verdade. Mas há que se ter razão também, senão você se transforma naquele que eles chamam de crente chato. Né? Porque é triste quando a pessoa, né? Ela deixa só a emoção agir e foge à razão. Eu trabalhei com o meu pastor, por exemplo, de 40 anos, basicamente, 30 e tantos anos, para depois ele esperou por mim. Ele sabia que era perda de tempo, simplesmente tentar me convencer e me converter. Sabia? Cabeça dura, disse que a algo mais, como diz o outro, a mais terrível que ele conseguiu, né, converter na vida dele foi a minha. Né? E aí, como a gente vê muita gente desse jeito ainda, e às vezes dentro da igreja. Exatamente, a religião, a gente percebe que muitas pessoas não têm crença de que podem fazer alguma coisa, de que têm o poder de fazer alguma coisa.
E a religião vem trazer para ela fé, vem trazer essa expectativa de um futuro melhor, acreditar que alguma coisa pode mudar. E muitas vezes a gente percebe que algumas religiões que tratam o assunto muito mais pelo racional, as pessoas não conseguem gerar mudança. E quando entra no emocional, quantas pessoas falam, perdoa essa pessoa, ama mais, trata desse jeito. Só que isso tudo está no racional. No momento em que a gente traz para o emocional, a pessoa consegue efetivamente sentir a transformação. E a gente está falando o tempo todo de química interna. O nosso organismo é pura química. No momento em que eu dou comandos para o meu cérebro, que eu vou agir, que eu vou ter fé, que vai acontecer, que eu tenho uma experiência positiva de futuro, o meu organismo está o tempo todo liberando uma química interna favorável para que isso aconteça. Então, não é simplesmente achismo, vontade de que aconteça. Existe um processo neurológico, estudos de neurociência, que comprovam o trabalho que a gente faz, trabalhando conexão entre razão e emoção para ter resultados. Se eu você... me lembrando aqui, por exemplo, eu estava numa reunião, né? E aí onde se falou em perdão, e aí, sabiamente, o condutor da reunião disse, olha, se alguém quiser pedir perdão para alguém aqui, faça isso, né? Mas ficou marcado um caso específico que o cidadão se desmanchou pedindo perdão a uma senhora. Que show, hein? E ela simplesmente, eu perdoo. Até aí, mas não me esqueço. Então não perdoa. Temos várias várias comparações. Isso fica arraigado, como você Sim. disse. Fica mesmo. Né? Isso fica te arranhando. Sim. Sabe? Mas Arame farpado. É uma sensação né? de falsa vingança quando você não perdoa. Tipo assim, você vai ser prisioneiro, já que você fez, eu não te perdoo. Tipo assim, eu vou te castigar com o meu não perdão porque você fez isso. Mas aí, exatamente nesse ponto, quem guarda a dor é quem guarda o sentimento. Exatamente. Se eu não perdoo aquela pessoa, quem está guardando o sentimento ruim sou eu. Então, no momento em que eu perdoo, talvez, exatamente o que você falou, Celso, eu não vou esquecer do que aconteceu. Mas eu vou diminuir o meu sentimento negativo, que me atrapalha, que vai me causar um mal. E o perdão é um processo. Não verdade. Perdoei, acabou, não sinto mais e não lembro mais. É um processo. Eu acho que tem que trabalhar essa mente emocional, né? Ensinar o caminho das pedras para ela, como você disse que aprendeu. E eu acredito que não tenha sido coisa de um dia para o outro. Não, foi um processo que durou mais de meses, eu já tinha um conceito sobre perdão. No método CIS a gente fala muito isso, né? Você adquire uma crença ou quando você vê, ouve e sente sinestesicamente sobre forte impacto emocional, ou quando você vive aquela coisa de forma repetida por muito tempo, né? Então você cria uma crença, você acaba acreditando naquilo porque você vivenciou, ou sob forte impacto emocional, ou por conta de ser repetida às vezes. E minha mãe era uma pessoa muito especial que sempre me falava a respeito de perdão, né? E ela dizia isso, que as pessoas muitas vezes adoeciam porque traziam de si dentro mágoa, né? E que essa mágoa era tipo um veneno que ia corroendo e acabava que desencadeava uma doença física. Então, assim, quando você, de tanto ouvir isso, quando tive uma mágoa muito grande, a primeira preocupação minha era assim, eu não quero adoecer. Não quero ficar doente. Eu não quero adoecer. E eu fui buscar ferramentas para poder entender de que forma que eu poderia perdoar. E aí, um dos mandamentos de Jesus, né, fala que você deve amar o seu inimigo, né? Então, assim, como é que... Paulo fala bem isso. O que significa... o que significa amar o seu inimigo? É intervir por ele, orar por ele, né? E eu orava pedindo para Deus que ajudasse aquela pessoa e que tirasse aquela mágoa de dentro de mim e que não deixasse aquilo enraizar em mim. E foi 1 mês, 2 meses, no terceiro mês, eu lembro que eu acordei no hotel, lembrei da situação e não doeu mais. Eu falei, rapaz, eu estou curado. Aí saí pulando, gritando dentro do quarto do hotel, porque de fato, né? eu tinha conseguido tirar a mágoa de dentro de mim. Uma hora dessa eu não quero nem saber se te chamam de doido, né? Não verdade. Se manifesta, né? Mas foi um aprendizado incrível, mas assim, eu fiz de forma sistemática. Toda vez que eu sentia aquela dorzinha que lembrava no assunto, eu levantava a oração e ia batendo, e chegou uma hora que Deus
tirou de dentro de mim aquilo. Olha, eu sinceramente, eu acho que para vencer essas questões, o emocional tem que falar à altura e te convencer a levar o perdão, né? E a prática, evidentemente, daquilo que você aprendeu no caminho do bem. Mas é difícil você, sabe? Você até que passou rapidamente por esse processo de 3 meses. Eu vejo gente se arraigando Anos aí, e anos. meses e meses, anos e anos, e não consegue passar. Por quê? Às vezes falta de ferramentas, Celso. As pessoas tentam empiricamente ter um resultado na experiência delas, fazendo no dia a dia, querendo se libertar de um sentimento, mas não sabe por quê. Trabalhando metas e objetivos, muitas pessoas sabem exatamente o que tem que fazer para chegar num objetivo grande, para chegar na visão extraordinária dela. Só que não faz. Por quê? Existe um ganho emocional para isso. Existe um porquê da pessoa, de alguma forma, se sabotar para atingir um resultado. E o que a gente trabalha no coaching? Que essa mudança ela não precisa demorar. Ela não precisa levar um processo muito longínquo. Foi exatamente o que fez o Paulo Vieira É mais criar o método. intenso e mais curto. É muito mais intenso. O André citou a questão do forte impacto emocional. Quando uma pessoa tem uma trava emocional muito grande, por exemplo, teve uma cliente minha, que eu fiz até um processo com ela de outro estado, e ela tinha uma questão que ela não conseguia se relacionar, ela não conseguia um novo relacionamento. Mas por quê? Porque ela tinha sofrido no relacionamento anterior dela sob forte impacto emocional. Ela viu uma cena do marido dela que ela não queria ter visto. E para ela, o ganho emocional de não ter um relacionamento novo é grande, é positivo. Porque se ela tiver, ela pode correr o risco de sofrer de novo. Então, é necessário a gente passar por um forte impacto emocional para a gente trabalhar uma ferramenta de coaching ou outras ferramentas para que essa pessoa consiga, na mesma intensidade, perceber que o ganho pode ser diferente tendo um relacionamento novo. Que ela pode passar a acreditar que existe uma possibilidade de um relacionamento novo. Eu tenho a impressão que no tratamento com casais, né? Chamando de tratamento, na verdade, um bom bate-papo com casais. Você deve ouvir muito um falando do outro, o outro falando do né? Sabe, aqueles pedregulhozinhos que ficam ali, sabe? E tem muito. Para te machucar. Como é que a gente age para ir tirando essas... Olha, eu tenho aprendido muito com uma grande amiga, o nome dela é Nathalie Pinheiro. É uma pessoa maravilhosa também, que eu vou te apresentar, Celso. Que bom. Ela ensina a gente a virar o holofote para nós mesmos, como cônjuge. Quando a gente senta, por exemplo, eu e o André, a gente tem uma pessoa que nos faz a mentoria com a gente de casal. Certo. Ao passo que nós também fazemos isso com os casais. E a primeira vez que a gente sentou, né, amor, para ouvir e aprender foi um curso de casados mesmo. Então eram só casais e era um curso, uma escola, aulas semanais. A primeira coisa que nós aprendemos é o holofote aqui, nessas lições, não é para o seu cônjuge. O holofote, o aprendizado, é para... tirar a trave dos olhos. Exatamente. O André fala super isso, fala muito. Então, assim, não é o momento de você ficar cutucando. Eu não te falei? Isso é o pior pecado que um cônjuge pode ter na vida do outro. Eu não te falei? Tá vendo? É para você. Então, assim, no momento em que você olha para o outro, você está deixando de olhar para si mesmo. Esses dias eu publiquei na minha rede social assim, me mostre o perfeito que pode julgar um errante aqui nessa terra. Não tem. Então, ao mesmo tempo que o meu cônjuge pode errar comigo, eu também estou errando com ele. Então, vamos cada um analisar? Tem pedregulhos? Tem. Então, o André me ensinou isso no nosso relacionamento. Foi uma coisa que me chamou muita atenção. Um cara que tinha o estilo de vida que ele tinha, tudo que ele já tinha conquistado, um momento, assim, a nossa primeira briga que a gente teve, a gente ainda estava namorando, ele me pediu desculpa. E eu vim de uma criação de pais com imagem de perfeição, né? Aquele pai que não precisa pedir perdão porque eu sou seu pai, né? Então são pais mais... E quando o André me pediu desculpa, eu... Nossa, por causa que esse cara, ele me pede desculpa. Então assim... Coisa rara, né, menina? Então assim, ele me ensinou isso. Tem uma hora, a gente estava conversando isso até num programa do YouTube. Aconteceu algo na segunda, todo mundo está emburrado na terça. Se alguém não tomar atitude de pedir o perdão, independente de quem errou, vai para a quarta, vai para a quinta, vai para a sexta-feira.
E aí vão se tornando e se formando esses pedregulhos que você está comentando. Então, independente, eu acho que o casamento, ele é isso. Se você está casado, é porque você tomou essa decisão. Você não vai sentir aquela paixão, aquele amor, aquele fogo todos os dias e para sempre. Então, todos os dias você vai precisar decidir ser feliz com aquela pessoa. Então, esses pedregulhos, ao meu ver, é exatamente isso. Quando eu sento com o meu cônjuge, o holofote está para mim. Então, olha, eu sei que você me magoou, eu estou triste com você, mas eu sei que eu também tenho te magoado. Eu sei que eu também não sou perfeita. E o André me fala, vamos jogar o jogo do perdão? Você me perdoa? Porque eu te perdoo. Então, nesse momento, você se desarma e é mais inteligente emocionalmente você se desarmar. Porque pessoas que passam anos e anos, como você tem comentado, amigo, são casadas com orgulho. Se separam do cônjuge, ficam numa solidão dentro de um quarto, casadas com orgulho. Então preferem ter razão, né? Em relação ao amor, o amor é uma decisão, não Uma decisão. um sentimento. É uma decisão. O amor é uma decisão, eu vou decidir amar todo dia, mesmo que aconteça coisas difíceis. E muitas pessoas esperam simplesmente sentir o amor. E no relacionamento constante, não tem essa emoção o tempo todo da paixonite aguda. É uma relação que tem que ser construída. Bons tempos aquele que existia namoro, noivado. Muito rápido, né, Celso? Uau! Hoje a coisa tá vapt-vupt, né, mano, velho? E Demais, viu? A Penélope tocou num ponto aqui que é muito importante, que a gente trabalha na mudança de crenças negativas. Onde que eu consigo ter controle da mudança? É na comunicação. Se eu comunico para minha esposa, para o marido, que ele é chato, que ele é ríspido, que eu estou colocando um foco da minha comunicação no negativo. A partir do momento que eu coloco esse foco da comunicação no negativo, os meus pensamentos, os meus sentimentos vão ser completamente relacionados a esse sentimento negativo. E começa a fortalecer dentro de mim uma crença de que o meu cônjuge não presta, não funciona, não serve para mim. Então, como que vem sendo a minha comunicação, o olhar para si, o olhar para dentro? Como é que eu venho falando sobre o meu trabalho? Como é que eu falo do meu chefe? Como é que eu falo da minha mãe, da minha Relacionamento com os companheiros. Com os companheiros. Se você me permite... Eu estou sempre colocando fogo naquilo, ou eu estou olhando para o lado bom e buscando a solução? Se você me permite, exatamente o que a gente está discutindo sobre o relacionamento no casamento, o que o Fábio abordou, eu e o André, a gente conversa muito sobre isso na empresa. Como as pessoas, no ambiente de trabalho, dentro de 4 paredes de uma empresa, se comunicam, como elas se expressam e o que isso pode causar nos resultados financeiros até, não é nem só nos relacionamentos, mas o que isso pode gerar de resultado numa empresa, né, amor? A gente essa semana estava conversando, assim, uma pessoa que é extremamente produtiva, uma máquina para trabalhar, mas não sabe se relacionar, não sabe pedir perdão e não sabe colocar o holofote para si, mas no ambiente de trabalho, né? Certamente é uma pessoa angustiada em si mesma. Sim. Né? Foi exatamente isso que o André falou para mim. A gente consegue trabalhar uma pessoa assim? Consegue se a pessoa quiser. Um dos nossos lemas que a gente fala é: só se ajuda quem quer ser ajudado. Muitas pessoas falam: eu quero mudar, mas no fundo não quer. E não vai ser uma pessoa externa que vai fazer a outra pessoa mudar. Tem alguém que é ranzinza, que reclama, que critica da vida, de tudo. Se essa pessoa não quiser buscar a mudança, não adianta ninguém de fora falar: minha filha, mude, leia outras coisas, pare de assistir notícias ruins de manhã até o final do dia, assistindo coisas ruins, se intoxicando. Só tem porcaria, né? Só tem porcaria. Você liga a televisão de manhã, só dá trem errado. Você liga de tarde, mesma coisa. De noite, não saiu do mesmo caminho. Mas tem lugares e noticiários e programas que agregam, que tem conteúdo positivo. É importante saber do que está acontecendo no mundo, mas muitas pessoas estão viciadas de ficar se intoxicando emocionalmente com coisa ruim. Eu estava vendo o encontro do Trump com o coreano, o norte-coreano. Kim Jong-un. Né? Amigo, poxa, a gente tinha que estar aplaudindo, que afinal de contas, um estava batendo no outro, o outro batendo no um, se desgastando. A partir do momento em que se vai para um aperto de mão, poxa, é digno de pelo menos uma tentativa. Com certeza. Mas não, as pessoas simplesmente não acreditam que isso vai dar certo.
E aí, Celso? Eu só vi gente dizendo, não vai dar certo. Fica de olho. É impressionante, né? É a teoria do caos, De né? como está o Brasil hoje. Né? É exatamente como você começou o programa hoje. Como que está o Brasil hoje? Está com dificuldade, está com a questão política, Amigo, nós econômica. estamos Machucado, descrente. depressivos, nós estamos mal do coração. Só que se eu não assumir como cidadão a autorresponsabilidade de fazer alguma coisa diferente, de estudar os políticos que têm, tudo bem, eu não consigo escolher os políticos, mas eu vou estudar a fundo qual que é o menos pior que seja. O Paulo Vieira fala isso, se a população brasileira votar por 5 eleições no menos pior, daqui a 20 anos o Brasil está completamente nós estamos fazendo diferente. isso faz tempo. Né? Nós estamos... E olha lá se estamos conseguindo eleger o menos pior. Menos ruim, como diz lá na minha terra. Né? Meu Deus do céu. Nós vimos aí Brasília se arrastando, o Brasil se arrastando, né? E cada vez mais complicado. Está faltando, sabe, a conta de chegar, o entrelaçamento, a amizade. É você olhar do lado e ver que o seu companheiro não está dando conta de fazer aquele... Vai lá, ajuda. Não é mesmo? Está pensativo, o que foi? Não, isso não... Você tem um filme, eu assisti ele até na sessão da tarde, né? Daqueles que repetem 500 vezes na televisão, mas por incrível que pareça, você acaba assistindo, né? O treinador com o pessoal e tudo mais, né? E aí ele eliminou um cidadão que não deu conta do recado. E aí, melhor do que eu falar, coloca aí um pedacinho aí, por favor. É o vídeo, menino. Se não achou, deixa pra lá. Né? Deu? Nós temos jogo amanhã e vocês têm que descansar essa noite. E lembrem-se, paletó e gravata amanhã. Clyde. Aqui. Senhor Cruz, o senhor me impressionou com o que fez, mas não conseguiu. Ainda me deve 80 suicídios e 500 flexões. Nossa. Por favor, saia do meu ginásio. Obrigado, Clyde. Senhores, eu os vejo amanhã. Eu faço as flexões por ele. Diz que somos um time. Uma pessoa luta, todos lutam. Um jogador vence, todos vencem, não é? Faço umas. E faço uns suicídios também. Eu também faço alguns. Clyde, continue contando. Me ligue quando terminarem. Defesa! Ô, Fábio, toca o coração, não toca, né? Esse filme é muito forte. Mexe bastante. Esse filme Coach Carter, a gente até usa na nossa metodologia de coaching, mostrando e fazendo analogia ao que a gente falou agora da questão política, da nossa autorresponsabilidade. O quanto eu tenho sido parte de um time, o quanto eu tenho feito a minha parte na minha votação, no acompanhamento de um deputado, de um senador, o quanto eu tenho feito meu papel de cidadão para contribuir com o time, contribuir com o nosso país. E só vou me ajudar, só vou fazer a diferença se eu quiser. Se qualquer um quiser ajudar e fazer a diferença, se transformar.
Ô, André, você é empresário, né? Vamos lá. No meio empresarial não está faltando um pouco disso, não? Ah, Eu, sim. às vezes, vejo e até, como diz o outro, aplaudo, né? Você entra numa determinada loja, o cidadão não tem produto, mas ele fala assim, você vai encontrar em tal lugar, te dá o telefone de outro lugar quando o lugar é distante, lá tem possibilidade, e muito pelo contrário, ele não perdeu um cliente. Sim. Porque quando eu tiver que comprar de novo, eu vou me lembrar da loja dele. Sim. Isso não está faltando um pouquinho desse... pouquinho de emoção nessa história, não? É o que a gente tem, é o que eu tenho tentado levar para as pessoas que eu faço a mentoria. O mundo capitalista, principalmente os grandes oligopólios, ele trouxe essa impessoalidade para os negócios, né? Antigamente, há 30, 40 anos atrás, você tinha os comércios de bairro, onde você era conhecido pelo dono do armazém, né? Você chegava lá, às vezes pegava um doce e pagava depois. Verdade. Ou ele dizia para você, Eu ó, sou do avisa... tempo da caderneta. avisa sua mãe... Anota lá, vai fazendo os pauzinhos. Ele falava para você, avisa sua mãe que amanhã vai ter couve, amanhã eu vou chegar com verdura nova. Então, assim, hoje em dia não existe isso. Do fiado, né? Quando você vai nas grandes redes de supermercado, se você chegar com 80 centavos a menos, você não leva a mercadoria. Não leva. Então, verdade. o que tem eu tenho discutido muito isso na mentoria, e aí talvez, assim, é a questão da atitude, né? Primeiro, a questão da confiança, ela foi embora dos relacionamentos. Quando você entra dentro de uma loja dessa e o cara fala para você, eu não tenho, mas se você for na loja ali do lado, você tem, ele está gerando em ti confiabilidade. Verdade. Eu estou aqui para te atender, independente de eu não ter o produto, eu vou te atender. Então, assim, eu bato muito nessa questão da confiança, porque isso é uma coisa que foi embora, não existe mais no mercado. Os negócios, verdade. eles são feitos agora assim, se você tem, qual é o menor preço, não importa se o cara que fez aquilo estava em trabalho escravo, né? Mas é um momento de você tentar restabelecer isso, e a gente tem tentado trabalhar isso, de fazer o fair play, de trabalhar a ética nos negócios. Isso tem mudado muita coisa, tem dado muito resultado. Está na resultado. hora dos empresários, em maioria, eu diria. Tem alguns até que fazem, acredito que você já deve ter feito trabalho de coaching junto a algumas empresas, né? Mas de rever tudo isso. Você entra numa loja, o cidadão está com o aparelhinho na mão lá, ele nem olha para você. Sim, exatamente. Eu fui ver um produto numa loja, lá em Águas Claras. Eu entrei na loja, tem uma escada lá, subi no primeiro andar, que também tinha em exposição, olhei, mexi, ninguém me acompanhou, cara. Eu desci, ninguém falou comigo, eu fui embora. Impressionante, né? Eu Ninguém dá nem bom dia, né? Eu fui É invisível impessoalidade, naquele momento. Falei, poxa, eu não sabia que eu tinha desencarnado. Né? Uai, eu estou espírito Está me aqui, ó. enxergando. Né? A gente trabalha esse ponto da questão de negócio, da mentalidade business. A gente tem um curso voltado para business que alguns empresários ficam um pouco surpresos quando a gente traz ferramentas, só que a gente traz muito mais o conceito de olhar para pessoas. Você no seu negócio, você precisa olhar para os seus funcionários, para a sua equipe, para o seu cliente, são pessoas. O quanto eu conheço do perfil de personalidade dessas pessoas para eu conseguir gerir. O quanto eu conheço meu cliente para tratar ele da melhor forma possível e para levar meu produto, não simplesmente como um produto pronto, mas como um serviço que vá atender a demanda dele. Às vezes emocional. O cliente precisa se sentir emocionalmente abraçado. Eu fiz um programa dia desses com um cidadão, até gravei esse programa, e ele mostrando a necessidade de ensinar a criança, era na área econômica, de ensinar a criança. E a criança aprende desde pequenininho, se você botar uma moedinha, quanto vale a moeda na mão dela. Né? Se você botar uma nota um pouquinho maior, com certeza ele saberá. E ensinar essa criança a praticar o comprar e obter o troco e tudo mais, a buscar o preço mais barato e tudo mais. Não está na hora da gente ensinar também essa emotividade em termos de inteligência, mas sem fugir da razão para as nossas crianças? Esse não seria o caminho a ser seguido, igualmente o amigo propôs para o mundo financeiro? Com certeza, com certeza. Eu acho, assim, dando exemplo de uma grande amiga que trabalha com criação de filhos, ela é um grande exemplo, assim, para mim, porque ela vive o que ela ensina na criação dos filhos. Ela visita a nossa casa, né?
E ela chega com os 3 filhos. Todo mundo cumprimenta a tia Penélope. Todos me olham nos meus olhos e me cumprimentam. Está ensinado, né? Quando a gente serve o lanche, se eles não querem tomar alguma coisa, aí eu pergunto, eu falo, Elisa, Amanda, você quer um suco, algo? Não, tia. Opa, cadê o obrigado? A tia está te oferecendo. Então, ela já ensina a agradecer até o fato de eu oferecer. Na hora de ir embora, outro conceito que ela ensina que eu acho super legal. Quem gostou de vir para a casa da tia Penélope hoje? Eu! E o que se diz? Obrigada, tia Penélope. E aí eles vêm e me dão um abraço. E na hora de se despedir, me abraçam e me beijam no rosto. Celso, eu posso até falar uma coisa que vou dar um spoiler aqui, eu não sei nem se o Paulo Vieira, presidente, me autorizaria. A FEBRACIS está com um projeto, entendendo a demanda de escolas da parte educacional para crianças, está desenvolvendo um projeto, já praticamente lançando um projeto voltado para Coaching Kids, Coaching Crianças. Olha, bacana. Ela Faço faz trabalho em isso. escolas E hoje. criança aprende com a facilidade. Muito. Demais. E não professores, esquece nunca não mais, esquece nunca amigo. mais. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velha, não se desviará dele. isso Ou aí. não terá se desviado dele, como aí. dizem algumas tradições. É isso aí. Caramba, né? Nós precisamos E é o aplicar caminho, a isso. educação, né? E continuar, evidentemente. Com Amadurecer esse pensamento, que nem tudo você pode ensinar para a mente infantil, mas pode ensinar para o adolescente. Há uma preocupação enorme agora, né? Ainda ontem eu via, meu Deus, como eu não suporto isso, uma pessoa, um adolescente se retalhando todinha, Se mutilando. né? E isso está virando uma mania, e não raramente há suicídio no meio deles. E tudo mais. Está faltando o quê? Ouvir as Inteligência emocional. emoções dessa Inteligência pessoa emocional. e chamá-la à razão. Sem dúvida. Na verdade, ela não quer se matar, ela quer que prestem atenção Nela. nas suas necessidades. Nas não é suas mesmo? dores. Aí isso volta rapidamente, volta à primeira questão, da impessoalidade de como as coisas estão sendo tratadas hoje. Né? A falta de atenção dos pais, o desvio de atenção para aquilo que não é, o tempo de qualidade com os filhos. É verdade. Né? As pessoas prestam atenção mais na televisão, mais na novela, ou não perdem, não investem tempo nos filhos, ou prestam atenção mais em jogos, em games. Né? Então isso tem trazido um distanciamento e a gente vai colher isso aqui lá na frente. Né? Eu, às vezes, vejo as pessoas reclamando que os meninos estão barulhentos lá no espaço do prédio onde nós moramos, né? E gritando, e alegrando-se, chutando bola. Meu Deus, está faltando isso para essa meninada. Né? Você olha lá, está faltando, pode ter certeza que o triplo dessas pessoinhas que estão lá embaixo, estão dentro de casa brincando nos aparelhos, mano. Com certeza. Numa frase, inteligência emocional, como é que você define isso? Ou dá sei lá, conselho de futebol, a gente não dava 20 dias, né? Mas pelo menos deixar uma sugestão. Inteligência emocional, eu falaria, se dê a oportunidade de se conhecer e buscar autoconhecimento. Eu acho que muitas pessoas precisam de autoconhecimento e buscar ferramentas para isso. O conselho que eu deixo. Penelo. Eu digo que é você saber navegar no teu psicológico e você determinar que, independente das águas, você chega do outro lado. Se você tem um passado que não é tão legal ou que não te faz bem, você, daqui para frente, consegue reestruturar. É navegar com tranquilidade. André. Eu diria que se habilite a quebrar as suas crenças limitadoras. É isso. E juntando a tudo isso, vença a infelicidade. Não vamos ficar para baixo, não. Acho que quem tem um Deus no céu que ora por nós, né? Meu Deus, vamos nos agarrar a essa força que está em cada um de nós. Só basta, às vezes, a gente se entrega muito facilmente. Se você buscar, ela está aqui dentro. Foi embora, não. Se tem alguém que não nos abandona, é o Papai do Céu, realmente. O amor dele por nós, sabe? Eu li Paulo uma vez e guardei para o resto da vida, e mais 2 dias, ele falando aos romanos, né? Que nada, absolutamente nada, ninguém, absolutamente ninguém, para encurtar, consegue nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus. Grande abraço. Grande abraço. Obrigada, viu? Obrigado. Um abraço. Obrigado. Até mais.